Bom dia, eu venho apresentar um trabalho que fiz de investigação sobre a evidência científica que existe sobre a pandemia do vírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19. Esta doença e esta pandemia têm levantado e provoca nas pessoas geralmente reações antagónicas. Há pessoas que consideram que se trata de um vírus e doença benignos e outros consideram que é uma doença grave e perigosa. Uns acham que as medidas são desproporcionadas e incorretas, outros que são insuficientes. Será que é possível conciliar estas duas visões? Poderão ambos ter razão naquilo que dizem? Eu penso que a evidência científica poderá ajudar a responder a estas questões, embora infelizmente tenha que ser um bocadinho exaustivo para explicar e para expor. O que implica dividir a apresentação da evidência científica que compilei em várias partes. A primeira parte é sobre a gravidade da doença, a segunda sobre os números da doença, a terceira sobre as medidas contra a doença e na quarta parte um resumo e conclusão. Esta apresentação que agora estou a fazer é a primeira parte, a gravidade da doença. Sobre a gravidade da doença, eu vou apresentar a evidência que há que diz qual é a percentagem dos casos confirmados de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 que são doença ligeira, grave, crítica, mortos e assintomáticos. Começando pela doença ligeira. A primeira questão é o que é a doença ligeira? E a doença ligeira pode-se definir de duas maneiras diferentes. Uma é definir doença ligeira como aquela que permite que as pessoas fiquem no seu domicílio e não tenham que ser hospitalizadas, e outra é definir a doença ligeira como aquela que tem determinadas características clínicas de sinais e sintomas. Isto já foi exposto neste artigo, mas também já foi exposto por outros autores. E, portanto, estas duas definições possíveis faz com que, quando vamos analisar artigos que definem em várias populações quais são as percentagens de doença ligeira, poderão utilizar critérios ligeiramente diferentes. E mesmo quando utilizamos os doentes que não são hospitalizados, isto vai obviamente depender de quais são os critérios para internamento hospitalar, que podem variar ligeiramente de país para país e até no mesmo país poderão ter variado ligeiramente ao longo do tempo. Mas mesmo assim, e com estas condicionantes, vamos ver o que é que há publicado. No primeiro grande artigo, publicado a 24 de fevereiro de 2020, sobre doentes chineses, sobre mais de 72 mil doentes chineses, eles encontraram 81% de doença ligeira, em que definiram doença ligeira como aquela que não tem pneumonia ou tem uma pneumonia ligeira. Os dados espanhóis, que incluem dados até 9 de outubro, incluindo toda a primeira vaga e parte da segunda vaga, a nível nacional de toda a Espanha, ficaram no domicílio e não foram internados 81,8% dos casos confirmados de Covid-19. A região de Madrid, que foi uma região particular, porque se considerou que a doença teve aí uma gravidade particular, a percentagem foi muito semelhante, 81,1%. Em Portugal é mais complicado, porque em Portugal não nos são dados pela DGS, não são fornecidos dados sobre o número acumulado de doentes internados com ou por Covid-19. E, portanto, teremos que ver dia a dia dos casos já ativos no país naquele dia, quantos estavam internados e quantos estavam em casa. Claro que isso depois também vai depender dos critérios de internamento e reparem que em Portugal os critérios de internamento para pessoas que tenham um teste positivo para a Covid-19 inclui, por exemplo, no K ter diarreia grave ou vômitos persistentes e no D ter reaparecimento de febre após ter tido um período sem febre. Portanto, são critérios que não são assim um bocadinho ligeiros e não são um bocadinho indefinidos. Mas no A, o critério A, é a ausência de condições de habitabilidade ou de isolamento no domicílio. E um facto é que foi frequente em Portugal, principalmente com proveniência de lares de idosos, serem internados no hospital idosos que tinham doença ligeira, mas que não era possível estarem isolados dos outros idosos no lar. Por exemplo, esta notícia que aqui tenho em baixo à esquerda fala de uma situação em que o Hospital Militar do Porto recebeu um total de 60 idosos de vários lares porque não tinham condições de isolamento no lar. E, portanto, quando nós vamos ver a percentagem de doentes que em Portugal ficaram no domicílio e que foram internados, não estamos a ver a doença ligeira e a doença grave, porque há pessoas com doença ligeira que mesmo assim foram internados. Em Portugal, a percentagem de internados, então, dia a dia, no dia 16 de abril, que foi da primeira vaga, o dia em que houve o máximo número de doentes internados, dos 17.719 casos ativos, estavam em casa 16.417, que foram 92,7%. A 11 de outubro, 97,3% e a 7 de novembro, 96,6% dos casos ativos. E reparem que a 7 de novembro tínhamos 70 mil casos ativos em Portugal
enquanto a 16 de abril tínhamos 17 mil, o que mostra que a nossa primeira vaga não foi vaga nenhuma, foi uma pequena ondulação só do mar. Então, Itália. Itália foi um país bastante grave nesta área. Eu não estou a falar de Itália, estou a falar da China, de Espanha, de Portugal. Porquê é que eu não falo de Itália? Em Itália não podemos falar sobre estas percentagens porque os italianos que tiveram o seu primeiro caso identificado e confirmado a 20 de fevereiro, logo a 25 de fevereiro tiveram uma ordem do Ministro da Saúde italiano para que os testes para a Covid-19 fossem reservados para doentes com doença grave e com necessidade de internamento hospitalar. Portanto, todos os doentes com suspeita de Covid-19 que ficaram no domicílio, que não foram internados, não foram testados e, portanto, não temos a confirmação dos casos. E, portanto, em Itália nós temos uns números muito falíveis, muito errados de doença ligeira, pelo que a percentagem de doença grave e de doença ligeira não é correta e não podemos avaliar. E, portanto, em resumo, doença ligeira na China e em Espanha à volta de 81%, batem muito certo estes dois dados, e em Portugal 93% e subiu para 97%, mais ou menos. Doença grave, temos o mesmo problema que a doença ligeira. Como é que a vamos definir? Podemos definir pela existência de determinados critérios clínicos ou definir pelos doentes que são internados no hospital, e isso vai depender, é claro, dos critérios de internamento de cada país e da sua variabilidade de país para país e ao longo do tempo, como eu já tinha dito relativamente à doença ligeira. No mesmo estudo proveniente da China, que analisou os primeiros mais de 62 mil doentes, foram doença grave, pelos critérios deles, 14% dos doentes. Em Espanha, até 9 de outubro, foram doença grave com necessidade de internamento hospitalar, a nível de toda a Espanha, 16,5% dos casos confirmados, e a nível da região de Madrid especificamente, 17,4% dos casos confirmados, ou seja, também semelhante à restante Espanha. Em Portugal temos o mesmo problema, o número acumulado não está definido, isto vai depender dos critérios de internamento que já falei previamente, mas vendo dia a dia, dia 16 de abril estavam internados 7,3% dos casos confirmados e agora, 11 de outubro e 7 de novembro, 2,7% e 3,4% dos casos confirmados. Ou seja, em relação à doença grave, temos percentagens entre 14% e 17% na China e em Espanha, não muito diferente nestes dois países, e em Portugal muito abaixo, 7,3% e agora 3,4%. A doença crítica será aquela, semelhantemente às outras duas, que ou tem determinados critérios definidores de doença crítica ou é o doente que é internado em cuidados intensivos. Aqui, atenção, não só há critérios de admissão para cuidados intensivos, como há alguns países, em que Portugal não é um deles, estabeleceram critérios de não admissão e de seleção de doentes para ir para cuidados intensivos. Ou seja, poderão ter reduzido um pouco o número de doentes que foram para cuidados intensivos, tendo em conta que utilizaram critérios de não admissão. E isso também pode ser importante na interpretação destes dados. Naquele estudo da China que já falei, os doentes críticos foram 5%, de acordo com esta definição. Em Espanha, os doentes internados em unidades de cuidados intensivos a nível de toda a Espanha foram 1,6% dos casos confirmados e em Madrid foi menos do que a média nacional. Em Madrid foi 1,1% dos casos confirmados. Em Portugal temos o mesmo problema, não temos dados, temos que ver dia a dia e depende dos nossos critérios de internamento, que também foram ligeiramente soft. Reparem que, de acordo com estes critérios, um doente que tinha um PDO2 inferior a 53, uma orelha superior a 42 e um glóbulos brancos inferiores a 4.000 já tem critérios para ir para a unidade de cuidados intensivos. E eu pergunto-vos se doentes que não tenham Covid-19 e que tenham estes três critérios se são admitidos em unidades de cuidados intensivos. Portanto, os nossos critérios para admissão em unidade de cuidados intensivos para a doença Covid-19 foram muito mais ligeiros do que para outras doenças habitualmente. Seja como for, em Portugal, na 16 de abril, foram internados os casos confirmados ativos, estavam internados em unidade de cuidados intensivos 1,3% e atualmente a percentagem baixou e há à volta de 0,5%. Em Itália temos o mesmo problema, não é? Como não temos os casos ligeiros identificados, não sabemos que percentagem da totalidade de casos foram para cuidados intensivos. Sabemos uma coisa diferente. Nós sabemos de Itália, na Lombardia, isto foi publicado, de todos os doentes internados nos hospitais com Covid-19, quantos é que ficaram em enfermaria e que percentagem é que foi para cuidados intensivos. Eles, na Lombardia, de todos os doentes internados no hospital, foram para cuidados intensivos 16% dos doentes internados com Covid-19 no hospital. Podemos tentar ver um número equivalente em Portugal. Portanto, em Portugal, de todos os doentes que foram internados no hospital com Covid-19, quantos foram para cuidados intensivos? Agora já não é de todos os casos confirmados, é só dos doentes que foram internados no hospital. Em Portugal, a 16 de abril foi 17,6% e 11 de outubro 14,7%, ou seja, números
percentagens muito semelhantes às da Lombardia, o que me faz pressupor que, se calhar, as percentagens de doença ligeira, grave e crítica na Lombardia poderão não ser tão diferentes assim das nossas. Ou seja, doença crítica, Espanha 5%, China 5%, Espanha 1,1%, 1,6% e Portugal 1,3% e agora baixou para 0,5%. Então, e o número de mortos? O número de mortos por esta doença, por esta infecção, qual é a taxa de letalidade, a percentagem de pessoas que se infecta que morre? Há duas taxas que é muito importante diferenciar, que são a Case Fatality Rate e a Infection Fatality Rate. A Case Fatality Rate é a percentagem de casos confirmados de doença que acabam por falecer e vai depender da nossa capacidade de testar e de identificar doentes com Covid-19 confirmado. A Infection Fatality Rate é a percentagem de todos os doentes infectados no país que morrem com a doença. Nós não sabemos este número, nós não sabemos qual é o número total de todos os doentes infectados no país. Nós só sabemos os casos confirmados, não sabemos os outros que nós não confirmamos. Então, como é que fazemos isto? O que se tem feito é fazer inquéritos seroepidemiológicos, ou seja, identificamos amostras representativas da nossa população e vamos ver se há ou não presença de anticorpos para o SARS-CoV-2 nessas pessoas. E depois extrapolamos dessa amostra significativa, extrapolamos essa percentagem para a totalidade do país e assim achamos que temos o número total de infectados naquela altura que já foi infectado no nosso país. Isto pode ter um erro só, é que nem todas as pessoas infectadas desenvolvem anticorpos e, portanto, podemos estar a subestimar o número total de infecções. Mas temos estas duas taxas. A Case Fatality Rate, que depende do número de casos confirmados, e a Infection Fatality Rate, que depende do número estimado de infecções totais, estimado através da percentagem de pessoas que têm anticorpos contra este vírus. Há alguns problemas ainda quando vamos analisar estas taxas de letalidade, que é erros na classificação. Por exemplo, na Bélgica e em Nova Iorque, houve pessoas cuja morte foi classificada como sendo morte por Covid-19 e que não fizeram nenhum teste para a Covid-19. O quadro clínico achava-se que era sugestivo de Covid-19 e eram classificadas como Covid-19 sem terem feito nenhum teste para a Covid-19. Na Bélgica, isso aconteceu em 73% dos mortos nos lares classificados como Covid-19, 73% não fez nenhum teste. E em Nova Iorque, isso aconteceu em 28% das mortes classificadas como Covid-19. Para além disso, também se sabe que houve várias pessoas que morreram de outra doença, morreram de um AVC, morreram de um acidente de viação, mas como tinham um teste positivo para a Covid-19, foram incorretamente as suas mortes atribuídas à Covid-19. E para vos mostrar que é verdade o que eu estou a dizer, está aqui um documento dos casos mortos em Nova Iorque, em que se mostra que estes mortos prováveis, são os doentes que não fizeram teste, 5.126 dos mortos não tinham feito nenhum teste. E este é um documento de 16 de abril de 2020 da Organização Mundial de Saúde, que fez sair um documento orientador exatamente para explicar quando é que as pessoas que têm um teste positivo para a Covid-19, a sua morte não deve ser classificada como sendo por Covid-19, apenas morreram com Covid-19, mas não foi essa a causa de morte, quando morrem por outras causas. Isto aconteceu de tal forma por todo o mundo que a Organização Mundial de Saúde se sentiu na necessidade de fazer um documento orientador para corrigir isso. Portanto, mas esquecendo estes problemas que podem levar a alguns erros na nossa avaliação destas taxas de letalidade, quais são as taxas de letalidade neste momento em novembro de 2020? Fiz outra vez a mesma coisa, Portugal, os 5 maiores países europeus e depois os demais estratégias e um diferente, que é a Suécia. E o que é que temos? No caso da Case Fatality Rate, que é a percentagem dentro dos casos confirmados que morreu, reparem que a nível mundial é 2,5%, e depois temos dois países abaixo da média mundial, que é Portugal com 1,7% e a Alemanha com 1,8%. Temos vários países dentro da média mundial, como a Espanha com 2,8%, a França, os Estados Unidos, o Brasil, semelhança à média mundial, e depois países claramente acima da média mundial, como a Itália, como o Reino Unido e como a Suécia. Não é fácil explicar porque é que há estas diferenças. Podemos dizer, a Suécia tem uma taxa de letalidade maior porque não fez as medidas. Mas a Itália fez as medidas todas. A Itália teve o primeiro caso dia 20 de fevereiro e dia 8 ou 10 de março já estava todo o país todo confinado e de forma relativamente agressiva. E tem uma taxa de letalidade enorme. E o Reino Unido, apesar de ter feito aquela estratégia inicial, logo a 16 de março, mudou a sua estratégia e tem uma taxa de letalidade também muito alta.
não é fácil, vamos só aceitar que há diferenças e que nós não conseguimos explicar facilmente a razão dessas diferenças. Em relação à Infection Fatality Rate, baseado nos inquéritos de anticorpos, reparem que são todas inferiores a 1%, algumas acima de 0,5%, outras abaixo de 0,5%, de dizer que a gripe sazonal tem uma IFR calculada aproximadamente de 0,1% a 0,2%, o que quer dizer que esta doença terá provavelmente uma letalidade superior à da gripe. Talvez 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eventualmente 5 vezes superior à da gripe, mas seguramente que não vai ser 10 vezes superior à da gripe, mas tem uma letalidade superior à da gripe. Ainda em relação à taxa de letalidade, falar um bocadinho sobre a idade. Portanto, nós estamos fartos de ouvir dizer que a taxa de letalidade é muito superior para as pessoas mais idosas, mas atenção, que isso não é tanto a idade que o determina, mas sim a sua fragilidade global. A letalidade é muito diferente para os idosos que estão autónomos na sua casa e para os idosos que estão dependentes num lar. E, por exemplo, em Bélgica foram dar-se ao trabalho de fazer esse estudo, que eu aqui apresento, e eles verificaram que para as pessoas com mais de 85 anos, a letalidade dos que estão em lares é 15 vezes superior à letalidade dos que estão autónomos no seu domicílio. E, portanto, se calhar mais do que a idade como um fator de risco para a morte, será o grau de dependência de outros, de o estar num lar, que é mais um fator de risco. Continuando só a dizer, já falei da doença ligeira, grave, crítica e dos mortos, estas percentagens que eu acabei de falar dependem muitas vezes do número de casos confirmados, que raramente incluem assintomáticos. Então, quantas serão as pessoas que têm Covid-19 e que nunca desenvolvem sintomas? Este estudo é um estudo muito interessante, muito engraçado, em que estes autores foram rever o que estava publicado sobre 16 situações, que eu pus aqui do lado direito, essas 16 situações de populações em que eles testaram toda a gente, identificaram todos os que eram positivos e viram quantos eram assintomáticos. E o que eles concluem é que 40 a 45% das infecções por SARS-CoV-2 serão assintomáticas. Em Portugal, fizemos o nosso inquérito seroepidemiológico em julho, pelo Instituto de Ricardo Jorge, e das pessoas com anticorpos contra o SARS-CoV-2, 44% nunca tinha tido qualquer sintoma. Em Espanha, também tem um relatório em que foram avaliar dos casos identificados e encontraram assintomáticos 50,6% das pessoas sem sintomas. Ou seja, concluindo, em relação à gravidade da doença, podemos dizer que doença que permite ser tratada em casa no mundo varia entre 80% e 95%, sendo que em Portugal é 97%. Doença com necessidade de ser internada no mundo é 5% a 15% e em Portugal 2,5%. Doença com necessidade de cuidados intensivos no mundo 0,5% a 1,5% e em Portugal 0,5%. E a nível das taxas de letalidade, Portugal tem uma taxa CFR de 1,7% e que tem vindo a descer com o passar do tempo, inferior à média mundial, e uma taxa de IFR de 0,53% e que também tem vindo a descer. O número de assintomáticos será à volta de 40% e, portanto, a percentagem real de doença crítica, de mortos e de doença grave será provavelmente inferior a esta que eu estou aqui a dizer, e há grande variabilidade entre regiões e países, quer nas taxas de letalidade, quer nas taxas de doença crítica e de doença grave. E essa variabilidade entre regiões e países não é fácil de explicar nem de encontrar a sua causa. Em Portugal, acho que é possível dizer-se que esta doença, a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, se comporta como uma doença benigna, sendo que as doenças benignas são aquelas que usualmente, habitualmente, não têm complicações e têm um bom prognóstico. E em Portugal é assim que se comporta esta doença. Então, como podemos explicar os números? O facto é que nós sabemos que há um número de doentes internados, de doentes em cuidados intensivos e de mortos que nos é apresentado. Como é que se a doença é tão benigna, como eu estou a dizer, como é que é possível explicar esses números? E é isso que vai fazer parte da minha segunda apresentação sobre os números da doença. Muito obrigado.